Olá, meus caros alunos, vamos para mais uma aula. E a nossa aula, que nós vamos iniciar esta semana, é sobre estrutura e formação das palavras. Estrutura e processo de formação das palavras. Então, veja aqui, tem algumas palavras, que talvez você já tenha ouvido falar, mas que não lembrem mais o que significa. Então, vamos lá, o que é morfema? É uma unidade mínima de significado. Então, morfema é aquela unidade mínima da palavra e que, dentro daquela palavra, ela possui um significado. Então, isso é que é morfema, aquela unidade mínima. Quando você destrincha a palavra, separa uma palavra todinha, cada parte daquela palavra ali, que contém uma unidade mínima de significado, colocando ela e tirando ela, a palavra perde o sentido, perde o significado. Então, aquilo ali é o morfema. São as unidades mínimas de uma palavra que possui o significado. Novinho, nós temos aqui a palavra novinho. Morfemas, nove. Aqui nós temos o radical e tem um ínho, que é um sufixo, Então, isso aqui, novo e ínho, são morfemas, Então, aqui eu tenho novo, que é a base, que é a raiz, que nós chamamos de radical, e a partir desta palavra aqui são formadas outras palavras da mesma família. Então, isso aqui é radical, e ínho é o sufixo, incorporado ao radical. Então, veja aqui, que é radical, morfema 1, radical, é um morfema, Então, base para palavras cognatas. Então, aqui, no radical, é a base, como se fosse a raiz da palavra. E a partir daquele radical, você forma outras palavras da mesma família. Então, ao radical são acrescentados outros morfemas, sejam palavras que vêm antes, que são os prefixos, sejam palavras que vêm depois, que são os sufixos. Então, vejam. Radical da palavra psicologia é psico. Então, a partir dessa palavra aqui, psico, você forma outras palavras da mesma família. Então, psicologia, psicossomático, psicose, psicologicamente. Então, você percebe aqui, a palavra comum, psico, é o radical, É o morfema comum, que nós chamamos de radical, em todas essas palavras aqui. Então, radical é a raiz, é a base para palavras cognatas, ou seja, palavras da mesma família. Radical de pedra, gente, é até o R. P-E-D-R, até o R. Então, a partir desse radical aqui, nós formamos várias palavras da mesma família, da família pedra. Pedra, pedrinha, pedregulho, pedrada. Então, todas essas palavras aqui são formadas de uma base comum, de um radical. Então, é até aqui o R, pedra. Tá vendo aqui, Aqui já não é mais A, aqui já é I, aqui já é E, outro A. Então, pedra, pedrinha, pedregulho e pedrada. Radical de ferro, ferro, F-E-R-R, até o segundo R. Então, a partir da palavra, do radical, da palavra ferro, nós formamos outras palavras, como ferreiro, ferradura, ferragem, ferrinho. Então, várias palavras do mesmo radical. Então, o que é o radical? É a base comum, é a raiz comum, e a partir desse radical, nós formamos outras palavras da mesma família. Vamos lá. Morfemas aqui, tenho aqui pedra, que é até o R, radical, e tem eira, que são os acréscimos. Então, pedreira, Vamos lá para outros tipos de morfemas. Vogal temática. A vogal temática é aquela vogal que é acrescentada aos verbos, Acrescentada ao radical dos verbos. Então, ela pode ser o A, o E, o I, Porque os verbos têm a primeira conjugação, terminada com A, do verbo cantar. A segunda conjugação, terminada com E, do verbo vender. E a terceira conjugação com o I, do verbo partir. Então, a vogal temática é aquela vogal acrescentada ao radical dos verbos. Então, no verbo respirar, eu tenho aqui, o radical, que é até aqui o R, e tenho a vogal temática acrescentada aqui ao radical. Então, esse A aqui eu chamo de vogal temática.
No verbo bater, da segunda conjugação, eu tenho o E acrescentado ao radical aqui, bate, né? Eu tenho o E acrescentado ao radical, né? Para formar o verbo bater. E pedir, eu tenho o I ao radical da palavra pedir, que é até o D, para formar a palavra pedir. Então, aqui, o I é a vogal temática. Observe no nome, substantivos e adjetivos das paroxítonas e proparoxítonas terminadas em vogal. Palavras terminadas em consoante e em vogais tônicas não possuem vogal temática, né? Veja aqui. Outro tipo de morfema é o tema. Gente, o que é o tema? O tema é a junção do radical mais a vogal temática. Então, nos verbos aqui eu tenho respira, do verbo respirar. Você percebe aqui, ó. Até o A aqui, respira, é o radical mais vogal temática. Isso é o tema. Bate e pedir. Então, veja. Respira, bate e pede. Então, aqui eu tenho tema, que é a constituição, a palavra constituída pelo radical mais vogal temática. Radical mais vogal temática. O radical mais vogal temática. Isso forma o tema. Então, o que é o tema? É a junção do radical mais vogal temática, né, nos verbos. Afixos. Vamos lá, gente, para os afixos. Os afixos são aqueles morfemas que são acrescentados ao radical das palavras, seja antes ou depois. Então, quando o morfema ele é acrescentado antes, nós chamamos esse morfema de pré-fixo. Pré, que vem antes. E quando é acrescentado depois do radical da palavra, eu chamo de sufixo. Então, sufixo é um morfema acrescentado depois do radical. O que vem antes é prefixo, o que vem depois é o sufixo. Então, vamos ver a palavra aqui, feliz. Eu tenho aqui a palavra feliz, foi acrescentado um prefixo, in, e acrescentado um sufixo, mente, para formar a palavra infelizmente. Aqui eu tenho radical, eu tenho in, prefixo, e eu tenho mente, sufixo. Foram acrescentados a palavra feliz, um radical feliz, para formar a palavra infelizmente. Então, o que é que vem antes? Como é que eu chamo? Prefixo. E o que vem depois? Sufixo. Esses dois são os afixos, né? O que são os afixos? São os prefixos e sufixos juntados ao radical das palavras. Ah, uma palavra pode ser formada apenas por prefixo? Sim. Se eu tirar aqui o mente, observe, se eu tirar o mente, fica infeliz. E se eu tirar o in, fica felizmente. Então, nesse caso aqui, foi acrescentado o in, prefixo, e o mente, sufixo, a palavra feliz, para formar a palavra infelizmente. Vamos para as desinências. Gente, as desinências, elas podem ser nominal e verbal. Desinências também são morfemas, aquelas pequenas palavras, né? Poucas palavras acrescentadas, né, à palavra. Então, veja aqui. Nominal, desinência nominal. A desinência nominal determina gênero e número de nomes. Se eu estou falando de desinência nominal, eu estou falando de desinências, de morfemas acrescentadas aqui aos nomes. E se eu estou falando de desinência verbal, eu estou falando de morfemas acrescentados aos verbos. Então, a desinência nominal, ela pode ser de gênero e número. Aí eu pergunto, gente, o que é o gênero? O gênero é o masculino e o feminino, que nos nomes são distinguidos pela vogal O e o A, né? Nos nomes. E o número, quando eu falo de número, eu estou falando de quê? Singular e plural. Então, nos nomes é o que distingue o plural do singular nos nomes? O morfema S. Então, veja a palavra velha. Velha, aqui eu tenho o radical, né? Tem o H. Ah, professora, isso aqui não é vogal temática? Não, isso aqui é um nome. Né? A vogal temática são nos verbos. Então, aqui eu tenho a palavra velha. Eu tenho a desinência de gênero feminino
E eu tenho S, a desinência de número, plural. Então, a palavra velhas está no plural. Não é velho. E se fosse velho? Velho, acrescentaria a desinência de gênero O, mais a desinência de número S. Ficava velhos. Então, aqui eu tenho a palavra velha, foi acrescentada ao radical a desinência de gênero, A, e a desinência de número, plural, o S. Ok? Então, todos os nomes têm essas desinências tanto de gênero como de número. Quer dizer, tem alguns nomes que eles, né, só tem um gênero, né? Só tem um gênero. Por exemplo, a palavra pires. Pires, né, que é aquele depósito que coloca a xícara em cima. Então, pires, ele é uma palavra que ele não... só tem pires. E é uma palavra já no plural, né? Então, vejam, desinência verbal. Vimos o que é desinência nominal, que são a desinência de gênero e número acrescentados aos nomes. Agora, vamos ver a desinência verbal, que são as desinências que designam modo. Modo, gente, pode ser os 3 tempos verbais que vocês já conhecem, ou é para conhecer. Indicativo, subjuntivo e imperativo. O tempo, quando eu falo de tempo, eu estou falando de presente, de pretérito ou passado e o futuro. Então, pretérito é a mesma coisa que passado, gente. Quando eu falar em pretérito, eu estou falando de passado. Então, o tempo, ele representa o presente, o pretérito e o futuro. E o número, gente, o singular e o plural, né? Singular e plural. Nos verbos tem singular e plural. E a pessoa, gente, quando eu falo de pessoa, eu estou falando primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, modo é o modo do verbo. Indicativo, subjuntivo ou imperativo. É o modo que o verbo se encontra, conjugado. O tempo. Que tempo o verbo está? Presente, pretérito ou futuro. O número está no singular ou plural. E a pessoa, primeira, segunda ou terceira do singular ou primeira, segunda e terceira do plural. Então, veja aqui essas desinências aqui nos verbos. Eu tenho a palavra aqui, gritava. Gritavam. Do verbo gritar. Então, eu gritava, tu gritavas, ele gritava. Nós gritávamos, vós gritáveis, eles gritavam. Então, vamos ver primeiro aqui qual é o modo desse verbo. O modo desse verbo aqui, gente, é o modo indicativo. É o modo indicativo, que indica... Modo indicativo, gente, indica uma certeza. Então, o modo verbal aqui é o modo indicativo. Qual é a desinência que me indica aqui o modo? O modo verbal é o vá, né? O modo é o vá. E o tempo também. O tempo, gente, que verbo? Se eu digo assim, gritava, é porque está no passado, está no pretérito. E que pretérito é esse? No indicativo, nós temos 3 tipos de pretérito. Pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O pretérito imperfeito, ele é caracterizado pela presença do vá, né? Do ver, do vir, né? Então, do vá. O pretérito mais que perfeito é durar, uré, ri. Então, veja, aqui, qual é a desinência que me indica aqui que esse pretérito é um pretérito imperfeito? É o vá. Então, aqui, gente, eu tenho o radical do verbo até o T. Eu tenho aqui o A, que é a vogal temática. Eu tenho a desinência de modo e de tempo, que me indica o modo, que é o indicativo, e o tempo, que é o pretérito imperfeito. E aqui, gente, eu tenho o M, que é uma desinência que me indica o quê? Que essa palavra está no plural, cantavam, eles cantavam. E a pessoa, se está no plural, cantavam, qual é a pessoa? Terceira pessoa do plural. Então, o M aqui é uma desinência que me indica o número e a pessoa do verbo. Então, gente, aqui essas são as desinências verbais, né? Em todos os verbos tem essas desinências. Professores, se tivesse só no singular, aí eu já não precisava colocar, né? Porque não tem uma desinência que me indique que está no plural. Então, gritava,
Até o vá, só tinha desinência modo temporal, não tem. Gritava, ele gritava. Só conheço, só sei que está na terceira, que estaria na terceira pessoa do singular. Mas essa desinência aqui, M, faz toda a diferença para mim dizer o quê? Que o verbo está no plural, na terceira pessoa do plural, número plural. Então, aqui eu tenho desinência, modo temporal, vá, e desinência número pessoal, o número e pessoa, o M, ok? Então, essas são as desinências, que é um tipo de morfema, né? Aqui nós vemos que nós estamos destrinchando os morfemas, que são as unidades mínimas com significado. Então, se eu tirar esse M aqui, perde mais o significado. Vou dizer que a palavra não está no plural. Simplesmente isso. Esse M me indica que a palavra está no plural. Vamos ver aqui, gente, agora, vogal, o que é vogal e consoante de ligação. Essa vogal consoante de ligação não tem valor de morfema, não tem significado nenhum. Por que é colocado nas palavras, nos nomes? Para quê? Gente, é colocado para a pronúncia ficar mais fácil. Se eu tenho a palavra paulada, pau, P-A-U, aí eu tenho L mais ada. Se eu tirasse o L da palavra paulada, ficava como pauada. Ficava uma pronúncia meio esquisita. Porém, a vogal ou consoante de ligação são colocadas nos nomes. Para quê? Para a pronúncia ficar melhor, né? Ficar mais bonita. Então, eu tenho aqui a palavra profundidade. Profundidade. O I aqui é uma consoante de ligação, que liga aqui a radical ao sufixo. Então, esse I aqui, se fosse só profundidade, não, tinha que ter o I aqui para ligar, para ficar a palavra mais fácil de pronunciar. Bambuzal, bambu mais o sufixo al, e aí seria bambual. Ficava bonito? Não, foi colocado o Z para ligar, né, o radical, o sufixo, para ficar melhor a pronúncia. Então, bambuzal. A mesma forma aqui, paulada. Chaleira, da palavra chaleira, o chá mais o sufixo eira. Então, foi colocado também o L na palavra chaleira para ligar o radical ao sufixo para a palavra ficar mais fácil de ser pronunciada. Gente, vamos agora para o processo de formação das palavras. Gente, no processo de formação das palavras, eu tenho dois processos que formam as palavras. É o por composição e derivação. Prestem bem atenção nisso. Quais são os dois processos de formação das palavras? Composição e derivação. Gente, o que é a composição? Quando eu falar em composição, lembre-se da palavra composto. Composto. Então, uma palavra que é composta, ela é formada de dois ou mais radicais. Dois ou mais radicais. Dois radicais diferentes. Duas palavras diferentes. Então, quando eu falo de composição, eu estou falando de dois ou mais radicais diferentes. Então, a composição, processo em que ocorre a junção de dois ou mais radicais. São dois tipos de composição. Então, nós temos aqui, gente, a composição. Mas nós temos dois tipos de composição. Nós temos a composição por justaposição e temos a composição por aglutinação. Vamos ver a diferença entre os dois. Lembre-se que a composição são duas palavras, dois radicais ou mais. Então, veja, a composição por o nome já está dizendo, justaposição. Na composição por justaposição, não ocorre alteração fonética, ou seja, não perde nenhum fonema. Ao juntar esses dois radicais da palavra, nessa composição por justaposição, a palavra não perde nenhum fonema. Às vezes é acrescentado um fonema, mas a palavra não perde. Então, eu tenho, exemplo, a palavra girassol. Girassol é uma composição por justaposição. Por quê? Porque é formado do radical da palavra gira, do verbo girar, mais sol.
formando a palavra girassol. Girassol. Então, aqui não perdeu nenhum fonema, né? Acrescentou mais um S para pronúncia melhorar. Mas se eu digo gira, eu digo sol, não perde nenhum fonema. Você não percebe. Então, aqui é uma palavra formada por composição por justaposição. Sexta-feira, do radical de sexta mais feira, formando sexta-feira. Entre safra, formado pelo radical da palavra entre, mais a palavra safra. Papel, moeda, beija-flor, guarda-roupa, guarda-chuva. Então, todas essas palavras, sejam separadas por hífen ou não, são palavras formadas por justaposição quando não ocorre alteração fonética, quando não perde nenhum fonema ao juntar esses radicais. Você está entendendo? Quando eu junto dois radicais ou mais, e esses radicais não perdem, não há alteração fonética. Palavra pé de moleque, por exemplo, pé de moleque, formado por 3 radicais, não perdeu nenhuma, não houve nenhuma alteração fonética. Vamos ver a composição por aglutinação. Então, veja, na aglutinação, quando ocorre a alteração fonética com perda de elementos, observe, no processo de composição por aglutinação, ao juntar o radical das palavras para formar outra palavra, há alteração fonética. Então, veja a palavra pernalta. A palavra pernalta é uma palavra composta por 2 radicais. Só que essa composição é por aglutinação. Por quê? É formado o radical da palavra perna mais a palavra alta. Veja que, ao formar essa palavra, juntar e formar pernalta, houve uma alteração fonética. Houve uma perda aqui, a perda de um A desses aqui. Então, pernalta. Observe, houve perda fonética. Então, esse processo aqui é um processo de composição por aglutinação. A palavra embora. Gente, a palavra embora, para quem não sabe, é formado da palavra em boa hora. Observe aqui, em boa hora. Ao formar a palavra embora, houve perda fonética. Houve perda fonética do A, do H, para formar embora. Então, esse processo aqui é um processo de formação, de composição por aglutinação, porque houve perda fonética. Palavra planalto. Planalto é formado das palavras plano mais alto. Então, ao formar a palavra planalto, houve uma alteração fonética, a perda aqui do O para formar planalto. Veja. Então, esses processos aqui são chamados de composição por aglutinação. Então, entenderam, gente? Preste atenção. Composição, ela pode ser por justaposição, quando não há alteração fonética, e por aglutinação, quando, ao se juntarem 2 ou mais radicais, há uma alteração fonética com perda de elementos, ok? Vamos para o outro processo de formação. Gente, aqui nós vimos o processo por composição. Agora, nós vamos ver o processo por derivação. Gente, derivação já está, o nome já está dizendo, derivadas. O que é um substantivo derivado? Nós temos o substantivo primitivo e tem o derivado. O primitivo é aquele que vem primeiro. E o derivado é aquele derivado de uma palavra. Ou seja, a derivação ocorre quando eu acrescento outros elementos a um único radical. Preste atenção, um único radical. Aqui, composição, são 2 ou mais radicais. Já na derivação, eu acrescento a um radical de uma palavra. Então, por isso que é derivação. São palavras derivadas. Aí você reconhece. A palavra pedreiro é formada por qual palavra? Qual a palavra primitiva? A palavra pedra. Então, foi acrescentado eira, que é o radical da palavra pedra. Então, você percebe, você já reconhece qual é a palavra primitiva. Quando eu falo uma palavra derivada, você já reconhece qual é a palavra primitiva. Então, isso é processo de derivação. Processo em que a palavra primitiva, que é o primeiro radical, sofre o acréscimo de afixos. São 6 tipos, observe, nós temos 6 tipos de derivação. Primeiro, derivação prefixal. Acréscimo de prefixo à palavra primitiva. In, útil. E o sufixal é acréscimo de sufixo à palavra
primitiva. Tenho aqui claramente. Mente, o sufixo acrescentado à palavra clara. Aqui eu tenho o in acrescentado à palavra útil, que fica inútil. A palavra inútil é formada de um processo de derivação prefixal, porque foi acrescentado um prefixo. Vamos aqui ao terceiro processo de derivação. Parasintética ou parassíntese. Aqui nós vemos o primeiro prefixal, o segundo sufixal e a terceira. Nós vimos que são 6 casos, né? Então, parasintética ou parassíntese. Vamos ver como acontece isso. Acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Observe aqui a palavra enlatado. Enlatado. Foi acrescentado o prefixo em e o sufixo ado à palavra lata. Ao mesmo tempo, gente, preste atenção. Ao mesmo tempo, é como se eu fizesse assim, pá. Eu tenho um radical, eu tenho pá. Foi colocado o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo da palavra. Esse processo é responsável pela formação de verbos de base substantiva ou adjetiva. Veja aqui alguns exemplos. Adormecer, empobrecer, encaçapar. A retirada de um dos afixos não é possível. Olha, gente, quando fala de acréscimo simultâneo, é porque eu tenho que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo para formar essa derivação parassintética aqui. Se eu tirar o prefixo, fica a palavra adormecer. A palavra adormecer não existe na língua. Se eu tirar o EC aqui, o sufixo, fica adorme. A palavra adorme não existe na língua. Então, para ela existir e ser formada por parassíntese, pela derivação parassintética, eu tenho que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo ao radical. Empobrecer, não existe empobre se eu tirar o C. E não existe empobrecer se eu tirar o em. Então, foi colocado ao mesmo tempo. Encaçar, não existe. Ou caçapar, não existe. Então, foi colocado ao mesmo tempo, acréscimo simultâneo ao mesmo tempo. Por isso que diz que a retirada de um dos afixos não é possível, porque se eu retirar, a palavra deixa de existir na língua portuguesa, ok? O quarto processo é a derivação regressiva. Já está dizendo, regressiva. O que é regressiva? Que regride, que diminui. Então, a redução da palavra primitiva. Nesse processo, forma-se substantivos abstratos por derivação regressiva de formas verbais. Então, aqui eu tenho a palavra ajuda. A palavra ajuda é formada de que verbo? Do verbo ajudar. Palavra luta, do verbo lutar. E a palavra atraso, do verbo atrasar. Então, houve uma regressão. Ajudar, houve uma regressão, uma redução da palavra para formar essa derivação, que eu chamo de derivação regressiva, né? São substantivos formados a partir de verbos. Gente, ajudar é verbo e ajuda é substantivo. Então, na derivação regressiva, são substantivos formados a partir de verbo com a redução, né, de um dos morfemas. Então, aqui foi retirado aqui, para formar ajuda, o R, né, do verbo ajudar. Então, a derivação regressiva são substantivos formados a partir de verbos. Derivação imprópria é a alteração da classe gramatical da palavra primitiva sem alterar a sua forma. Gente, como é isso? Tem palavras que em um contexto, em determinado contexto, ela é uma classe gramatical, ou seja, ela pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, um advérbio, mas em outro determinado contexto, essa palavra muda a classe gramatical. Ela se transforma de substantivo para adjetivo, né? Ou outras classes gramaticais, né? Nós sabemos que nós temos 10 classes gramaticais. Então, veja o exemplo aqui. O jantar, né, que é de verbo para substantivo. Você diga assim, o jantar está pronto. Nessa frase, o jantar está pronto, jantar não é mais verbo nessa frase. Ele já é um substantivo. Então, nesse contexto aqui, essa derivação é uma derivação imprópria, porque a palavra jantar,
ela mudou a classe gramatical no contexto em que ela foi colocada. O jantar está pronto. Então, houve uma mudança de classe gramatical. Então, isso, a derivação imprópria, ela só é reconhecida dentro do contexto da oração, das frases, ok? Exemplo, um Judas. De substantivo próprio, ele passou a comum, substantivo comum. Judas, nós sabemos que é o nome de uma pessoa. Mas aqui, nesse contexto, quando ele foi colocado, aquele homem é um Judas. Um Judas, ele passou de substantivo próprio para substantivo comum. Houve uma mudança aí. O quente é carro com ar-condicionado. De adjetivo passou a ser substantivo. Observe que a palavra quente, gente, quando eu falo quente, é um adjetivo, porque é uma qualidade, uma característica. A casa, o carro é quente. Quente, nesse contexto que eu falei, o carro é quente, nesse contexto, a palavra quente é adjetivo. Mas se ela for colocada em outro contexto, como nesse aqui, por exemplo, o quente é carro com ar-condicionado. Nesse contexto aqui, a palavra quente já não é adjetivo. Ela passou a ser substantivo. Houve uma mudança de classe gramatical, né? Porque foi colocada num contexto diferente. Então, isso é que eu chamo de derivação imprópria, quando há alteração da classe gramatical de uma palavra em um determinado contexto. Então, como eu falei, a derivação imprópria só é observada nos contextos, porque uma palavra passa de uma classe gramatical para outra, de acordo com o contexto em que ela está inserida. Vamos para a derivação prefixal e sufixal. Gente, nós vimos a derivação parassintética, lembra? Que a derivação parassintética é o acréscimo simultâneo, ao mesmo tempo é um radical, né? É um acréscimo de prefixo e de sufixo ao mesmo tempo. Mas vamos ver aqui a derivação prefixal e sufixal, que ela é também o acréscimo de prefixo e de sufixo, né? Mas essa junção aqui, ó, houve aqui, ó, é não simultânea, gente. Presta atenção, aqui tem junção simultânea. Depois eu vou ajeitar os slides para postar. É junção não simultânea. Não é ao mesmo tempo. Por que que não é ao mesmo tempo? Porque eu posso colocar uma, a palavra existe. Eu posso colocar só uma, só o sufixo, a palavra também existe. Observe. Se eu colocar só o in, né, e deixar mente, a palavra fica infeliz. Aí eu pergunto, essa palavra existe na língua? Sim. Eu coloquei só um prefixo. E se eu tirar o in, a palavra fica felizmente. A palavra existe na língua? Sim. Nesse processo aqui de derivação prefixal e sufixal, as palavras, o prefixo in e o prefixo mente foram acrescentados ao radical da palavra para formar a palavra infelizmente. Professora, só é derivação prefixal e sufixal se tiver o prefixo e o sufixo? Sim. Se tiver só o prefixo, é derivação prefixal. E se tiver só o sufixo, é derivação sufixal. Veja, como nós vimos aqui o primeiro exemplo. Derivação prefixal, acréscimo de prefixo. Infeliz. E a derivação sufixal, acréscimo de sufixo. Felizmente. Então, se eu tiver só um ou outro, ou é derivação prefixal ou é sufixal. E se tiver os dois, é derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Ou derivação parassintética, quando eu tiver que colocar as duas ao mesmo tempo, sem tirar nenhuma, sem poder tirar nenhuma, né, sob o risco da palavra deixar de existir. Na derivação prefixal e sufixal, eu coloco o prefixo e o sufixo para formar uma outra palavra. Neste processo, pode-se retirar qualquer afixo, posso retirar o prefixo ou o sufixo, que teremos uma forma plenamente aceita pela gramática, ou seja, a palavra continua existindo. Impossibilidade, né? Da palavra possibilidade. Se eu tirar o in, fica possibilidade. Se tirar o dade, eu teria que fazer uma mudança aqui. Mas mesmo assim a palavra deixaria... Eu poderia fazer essa mudança que a palavra existiria. Impossível, né?
impossível e possibilidade. Então, foi um acréscimo de um prefixo a um sufixo, não ao mesmo tempo, não simultâneo, viu? Aqui está falando simultâneo, mas lembra-se que é não simultâneo. Felizmente, infeliz ou felizmente, possibilidade. Então, gente, vamos para outros processos de formação, que não são nem composição e nem derivação. São outros processos. Nós temos o hibridismo, são palavras compostas ou derivadas, constituídas por elementos originários de línguas diferentes, de outras línguas. Eu tenho aqui a palavra automóvel, eu tenho a palavra monóculo, que é formada pelo grego e pelo latim. Sociologia, bígamo, bicicleta, todas essas palavras aqui são formadas de radicais de línguas diferentes, seja do grego, do latim ou de outras línguas. Alcaloide, alcômetro, formado do árabe e do grego. Caiporismo, formado do tupi e do grego. Bananal, do africano e do latino. Sambódromo, do africano e do grego. Burocracia, formada do francês e do grego. Então, o hibridismo são processos de formação em que são palavras formadas com radicais de outras línguas. Um outro processo de formação, gente, é a onomatopeia. A onomatopeia, vocês já viram em figuras de linguagem, que é a imitação de sons. Imitação de sons. Então, a reprodução imitativa de sons. Ping-pong, quando você forma uma palavra a partir de sons. Zum, miau. Então, são palavras formadas a partir de sons. Isso é a onomatopeia. Outro processo de formação, gente, é a abreviação vocabular. Então, muitas vezes, nós temos preguiça de dizer uma palavra inteira. Por exemplo, motocicleta. Então, nós dizemos só moto. Metropolitano, nós chamamos só metrô. Né? Pneumático, nós chamamos só pneu. Então, a abreviação vocabular é a redução da palavra até o limite de sua compreensão, né? Quando você compreende o que é. Se eu falo motocicleta, se eu falo moto, todo mundo sabe que eu estou falando de motocicleta. Sim ou não? Sim. Siglas é um outro processo de formação, que é a formação de siglas utiliza as letras iniciais de uma sequência de palavras. Então, Academia Brasileira de Letras, a sigla é ABL. A partir de siglas, formam-se outras palavras também, né? Aidético, petista, né? De AIDS, né? A partir da sílaba de AIDS, AIDS, forma-se aidético. Do PT, já forma outra palavra petista, mas essa aqui é outra coisa. Então, o que é uma sigla? São palavras formadas pelas iniciais, né, de um conjunto de palavras. Palavra SEGRE, por exemplo, SEGRE, C-E-G-R-E, que é o colégio que vocês estudam, formada da palavra Centro de Ensino Dr. Genésio Rego, formada da palavra SEGRE. Então, isso que é sigla. Então, aqui nós temos outros processos de formação, ok? Gente, então essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Estudem para que vocês possam realmente aprender e apreender o conteúdo.